Louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele, não é verdade? Coisa boa demais. É em tempos de crise a gente saber que a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar, que é um Deus que não nos deixa de forma alguma, em momento algum, em situação nenhuma. Talvez eu esteja falando para você que de repente no dia de hoje está se sentindo meio que abandonado. O Senhor não nos deixa em momento algum, nunca. E semana passada, na terça-feira passada, eu falei que não tinha, que o único meio de comunicação, né, incentivando, eu falei não me lamentando não, eu falei incentivando, né? Olha, gente, o que a gente tiver de meio de comunicação, a gente tem que falar a palavra de Deus, a gente não pode deixar de falar a palavra de Deus, né? E falei que eu só tinha o WhatsApp e que era o meio que eu estava tendo como pregar o Evangelho, como continuar falando a palavra de Deus, né? Para os amigos, para os contatos. E glória a Deus, eu ganhei um celular ontem. Ganhei um celular. Graças a Deus, Deus usou a vida da minha irmã, do meu cunhado, para me presentear com o celular. E aí eu agora já tô no Instagram. Tô aprendendo, viu, gente? Tô aprendendo. Por enquanto a gente fica por aqui, mas eu não sei nem como é que se fala as coisas ainda direito. Vou aprendendo as coisas. Enquanto eu vou aprendendo, a gente vai fazendo. Porque sonhos Deus tem dado em muitos pra gente. Já tem algo que eu tenho compartilhado com o André. Já tenho dito para algumas pessoas assim que é desejo que está no meu coração, que Deus tem colocado. E assim, coisas têm vindo, a gente sabe, e o pastor André tem dito aqui, em momentos de crise, em tempos de crise, Deus dá pra gente muita, a palavra criatividade, né? Deus dá criatividade o tempo todo, Deus não para de criar, o tempo todo Deus cria, Ele é o Deus criador, né? E Ele nos dá essa vontade, Ele vai colocando no nosso coração, a partir do momento que a gente coloca o nosso coração à disposição dEle, da obra, né, do reino de Deus, Ele vai colocando coisas no nosso coração. E uma dessas coisas que Deus tem trazido para mim, um desses sonhos, é continuar falando com as crianças, né? Continuar falando com as crianças. E eu não vou falar mais nada não, em breve, em nome de Jesus, essas coisas já estão amadurecendo, né? E agora eu já tenho um veículo, né? Para poder continuar fazendo. E eu peço a vocês que estejam orando por isso. Deus tem despertado em mim, colocado isso no meu coração. Interessante, vou compartilhar uma coisa interessante. Antes de me casar, e eu me casei aos 34 anos, aos 35, né, amor? Já tinha 35. Antes de me casar, era muito incrível a forma com que Deus trabalhava comigo, que assim, enquanto eu ia aprendendo a caminhar com o Senhor, porque eu aceitei, né, eu me converti com 27 anos de idade, e enquanto eu ia caminhando com Ele, aprendendo dEle, Ele enviava casais, situações matrimoniais para poder cuidar, e eu falava, tinha hora que eu chegava para o Senhor e falava, Deus, eu não sei lidar com isso. Por que pessoas casadas têm vindo até mim? E o Senhor dá sabedoria. Eu sabia, né? E eu estava vendo situações que às vezes as mulheres, né, compartilhavam para mim e chegavam para mim e falavam assim, não, mas você tem uma palavra de sabedoria, né, a respeito disso, me dá uma palavra, me ajuda com relação a isso. E eu falava, meu Deus do céu, como? Eu não sou casada. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Né? Eu não sou casada, como é que respaldo que eu tenho, né, para poder falar com essas mulheres, para dar palavra para casais, né? E foram momentos, assim, importantes na minha vida. E agora casada, eu não gerei filhos, ainda não gerei filhos. E Deus me dá, assim, uma graça. E é isso que a gente fala sempre, né? As crianças, eu consigo falar para as crianças e me comunicar com as crianças com uma graça de Deus tão grande, porque não é coisa minha, não é coisa nossa. Não é coisa nossa, é do Senhor. Eu sei que Deus é quem nos usa.
E a primeira vez que eu fui ministrar para crianças, eu me lembro que eu tive mesmo uma crise de pânico. Você lembra, amor? Eu tive uma crise de pânico, que eu fiquei doente. Eu fiquei doente de tanto que eu tinha medo. Eu tinha medo, aquele pavor, meu Deus, eu falava assim, eu vou ministrar para crianças. Criança é coisa muito séria. Eu já tinha isso assim, né? Eu vou ministrar para crianças, porque era um grupo de crianças, né? E eu me lembro assim que enquanto eu ministrava, e eu ministrava sobre a criação, eu era ministrada e Deus falava, ardia no meu coração, mesmo com aquela crise toda que eu estava sentindo, em meio àquela crise toda que eu estava sentindo, Deus ardia no meu coração, assim, a palavra do Senhor falando comigo. Lembra quando eu te prometi que você falaria e que você cuidaria de muitas crianças? Porque quando eu aceitei Jesus, eu me lembro de um momento em que eu, sentada lendo a palavra, eu comprei uma Bíblia pequenininha, porque tinha o quê? 2 semanas que eu estava indo para a igreja, estava indo sem Bíblia, aí eu comprei uma Bíblia pequenininha e eu andava com essa Bíblia para tudo quanto é canto. Então, no trabalho, num tempinho que eu tinha, eu estava trabalhando no salão, e eu sentei, eu me lembro muito bem que o Senhor falou comigo muito claramente, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu sem uma pessoa para poder conversar, eu não tinha pessoas junto comigo que pudessem me explicar a palavra o tempo todo, é claro, né? Eu estava na igreja, mas quem sabe da minha história, sabe que quando que eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, eu andei um pouco de tempo só, eu fiquei um pouco de tempo só. Assim, não tinha ninguém mais da minha família que estava ali junto comigo, e aí não tinha quem me explicasse direito. Eu não tinha um discipulador, né? Não tinha quem me explicasse direito. Demorou um tempo até que essas coisas acontecessem, mas eu lembro muito bem dessa tarde. Foi uma tarde, eu estava sentada lendo a Bíblia, e aí eu estava lá no texto de Jeremias, e Deus falou muito claro comigo que eu estava sendo preparada para cuidar de muitas crianças, E olhando para hoje, né, no nosso tempo, hoje em que nós temos tempo de casado e que ainda não gerei filhos, eu creio, a promessa do Senhor, ela está se cumprindo na minha vida. Ela já está se cumprindo na minha vida, porque Deus não volta atrás no que Ele fala. E eu creio, eu tomei posse dessa palavra. E eu já cantei várias vezes. Eu me lembro que eu cantei com meu sobrinho no colo e cantei uma música que falava "Dá-me filhos", mas assim, eu cantei aquela música e depois eu falei para o povo, né, e para as pessoas que estavam reunidas, eu falei assim, eu já tomei posse dessa bênção. Filhos são herança do Senhor, e eu já tomei posse dessa graça que Deus derramou sobre mim, que é cuidar de crianças. E aí eu sempre coloquei para o Senhor assim, Deus, não sei como que vai ser isso, como é que eu vou fazer. E Deus vai preparando a gente, e Ele vai colocando, quando a gente se coloca à disposição, o Senhor faz isso, né? Ele vai colocando, dispondo as coisas de uma forma tão extraordinária, porque Ele é um Deus extraordinário, é assim que Ele faz, é assim que Ele trabalha com a gente. E o amor que eu tenho pelas crianças e a forma como Deus tem me despertado nesse tempo, eu sei que há muitos. Eu estou falando aqui para mulheres, eu estou falando aqui para mães, eu estou falando aqui para pais, eu estou falando aqui para filhos. Porque mesmo não sendo mãe, eu sou filha. Eu sou filha. E tudo que Deus tem feito, né? E tudo que Deus tem trabalhado conosco nessa geração é para que as gerações não se percam no meio do caminho. E você vai entender um pouquinho, quero conversar um pouquinho assim a respeito do que Deus tem me chamado a atenção nesses tempos. A semana passada a gente falou sobre medo. Na verdade,
sobre o medo que nós não devemos ter. Não devemos ter medo. Nós lemos Mateus 10 e é o envio dos discípulos, né? Jesus enviando os discípulos, os 12 discípulos. E então nós não devemos ter medo porque ele nos deu poder. Ele não nos mandou ir assim, vai, sozinho e faz o que você quiser. Ele nos deu poder, ele nos deu autoridade. Nós não devemos temer porque nós dependemos dele, nós falamos a respeito disso. Nós não devemos ter medo porque nós tememos a Deus. Somos tementes a Deus, então nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo porque ele está conosco o tempo todo. E a palavra de domingo... o pastor André trouxe uma ministração maravilhosa, né? E nós aprendemos que justiça atrai misericórdia. Justiça atrai misericórdia. Nós não somos justos por natureza, nós somos muito falhos, mas nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Deus nos criou. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, que é um Deus justo. Ele nos ama. Ele é amor. E Deus é justo. Justo. Ele é o justo juiz. Então, se nós aprendemos dele, e se nós buscamos todos os dias aprender dele, no nosso convívio, em tudo que nós estamos fazendo, é claro que a justiça, nós vamos praticar a justiça e certamente atrairemos a misericórdia, não é verdade? Bem, então o discípulo de Jesus, ele prega que o reino de Deus, ele prega o reino de Deus e ele vence o mal, não é verdade? Nós pregamos, nós como discípulos do Senhor Jesus, nós pregamos o reino de Deus. Foi isso que ele mandou que nós fizéssemos. Vão pregar o reino de Deus. Para quem? Para os perdidos, para as minhas ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi assim que ele mandou no capítulo 10 de Mateus, para que os discípulos pregassem para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de meu pai. Então, o discípulo de Jesus, ele prega o reino de Deus e vence o mal. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que Jesus morreu por nós e ele ressuscitou, ele já venceu e nós já somos o envio de Jesus, não é verdade? Nós já somos o envio de Jesus. Ele disse que era para indo fazendo discípulos e chegou até nós. Chegou até nós. A gente pode olhar para a situação que está e tantas coisas, como o pastor André mesmo falou aqui, a gente tem visto muita coisa ruim. Tem muita gente dizendo não para Deus, para não dizer anticristos. Tem muita coisa feia que a gente tem alcançado, principalmente nesse tempo em que a gente está num isolamento, né? Num distanciamento social. Esse, sim, nós estamos nesse distanciamento social. Não estamos podendo congregar nas igrejas, não estamos podendo estar junto com as pessoas que a gente ama, assim, junto, indo nas casas, fazendo as visitas. Puxa, tudo aquilo que nós crentes gostamos de fazer. Fazer visitas, visitar os enfermos, visitar as pessoas que estão doentes, que estão tristes, as pessoas que estão se sentindo sós e as pessoas que não têm Jesus. A gente arde isso no nosso coração, que a gente esteja com pessoas e que a gente esteja também com os santos, que a gente esteja congregando, que a gente esteja adorando ao Senhor juntos, cantando louvores, fisicamente juntos, mas nós estamos aqui. Deus nos deu essa ferramenta. E se nós pregamos, se o discípulo prega o reino de Deus, ele vence o mal. Estamos vencendo o mal todos os dias. Você crê nisso?
Eu creio, nós estamos vencendo o mal todos os dias. E Deus, eu sei que Deus tem dado estratégias, não somente para os pastores, para os líderes ministeriais, mas Ele tem dado estratégias para você, mãe. Ele tem dado estratégias para você, pai. Ele tem dado estratégias para você, filho. Sim, filho. Porque a nossa responsabilidade ela é muito grande. E eu entendo que quando Deus falou isso forte comigo, que eu tinha que cuidar de crianças e que eu ia cuidar de muitas crianças, aos poucos, ouvindo a palavra de Deus, quantos testemunhos de homens e mulheres de Deus que se levantaram e acordaram para cuidar das gerações, cuidar das nossas gerações. Tantas pessoas têm despertado para isso. Eu não vou nem falar muito dos que não têm se despertado para isso. É um desperdício tão grande. Não cuidar de crianças na igreja, deixar as crianças entregues a babás, pintando, brincando, é um desperdício muito grande, para não dizer um pecado. Nós devemos cuidar das crianças. E eu tenho ouvido muito, nós que não temos crianças em casa, a gente ouve por brincadeiras, a gente ouve até por reclamações e lamentações mesmo. Que uma das crises maiores que nós estamos tendo agora com essa quarentena é que as crianças dão muito trabalho dentro de casa. Tem pais e mães descobrindo isso, tem cuidadores descobrindo isso. Que criança dá muito trabalho, que criança come demais, que criança tem a escola agora pela internet e que não dá conta de ensinar. Pois bem, nós voltamos a ler, eu quero ler um texto com você que a gente leu a semana passada, na terça-feira passada, que é a grande comissão. Então Jesus, aproximando deles, dos discípulos, isso depois de ressurreto, antes de subir aos céus, ele diz aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, todo o poder, nós temos falado disso. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Todos os povos. As crianças são os povos também. E às vezes a gente acha que criança não está entendendo direito, elas são muito bonitinhas com todas as coisas lindas que crianças fazem, porque a gente costuma falar que quando tem criança em casa, a casa se enche de alegria. É muito bom ficar com crianças. A gente desfruta de muito prazer quando está com criança. Por toda a reclamação, mesmo com toda a reclamação, mesmo com toda a dificuldade que as pessoas estão passando hoje, né? Os pais estão passando hoje, para poder ensinar os filhos em casa, terem seus filhos ali o tempo todo em casa, não tem tempo de ir para a escola. Meu Deus, passa o que é que esses meninos... Com tudo isso, eu sei que quem tem criança em casa está desfrutando de mais alegria do que nós aqui, amor. Porque, sinceramente, eu fico vendo os vídeos, a gente fica vendo as... Mais aventuras. Meu Deus do céu. É muito bom, criança é muito bom. Não é à toa que Jesus falou: deixa vir a mim os pequenininhos, deixa vir, pois deles é o reino dos céus. Meu Deus, deixa ir a Ele, deixa vir a Jesus os pequeninos, deixa vir. Criança é inteligente, criança é esperta, criança é muito inteligente, criança consome as coisas da gente assim como uma esponjinha. Você pode prestar atenção, eles estão brincando ou no celular e tal, aí você fala alguma coisa e assim...
daqui a pouco você pensa que eles não estão prestando atenção, daqui a pouco eles soltam alguma coisa conversando, e aí você, meu Deus, ele estava prestando atenção. E aí eu estava vendo muitas coisas, e confesso que eu fiquei muito triste, porque eu tive, pra gente saber, eu não estou falando aqui dando estatísticas, não vou dar nenhuma estatística, nem falar de modo legal ou de modo científico, não. Simplesmente assisti algumas coisas essa semana. E eu fui buscando coisas na internet que atraem as crianças. Por que que é atrativo? Por que que é atrativo? Coisas ruins, mas tão enfeitados de coisas boas. E uma das coisas mais recentes, eu assisti hoje e eu vi alguns vídeos de uma contadora de histórias adulta, feminista, e ela abre os livros e conta as histórias de uma forma maravilhosa. Então, para a criança que é inocente, para a criança que olha para aquela contadora de histórias toda bonitinha, com enfeites e tal, falando diretamente para a criança, ela vai se atentar para aquelas histórias. Só que, como feminista, essa contadora de histórias, todos os livros que ela vai lendo, pelo menos no que eu vi, os poucos vídeos que eu vi, tem hora que dá assim não dá nem, a gente não tem nem condição, quando a gente vai se lembrando, né, pensando no que as crianças estão absorvendo, no que elas estão sendo ensinadas. E uma dessas histórias fala de uma mulher que nasceu no meio de artistas, né? A família era artista, e essa mulher, ela tem no desenrolar da história, a história contada de forma muito bonitinha, né? Que ela venceu, que ela estava pintando o tempo todo, acontecia o que acontecesse na vida dela, ela estava pintando o tempo todo, fazendo os quadros, e ela é um grande nome no país dela. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas eu sei quem é essa mulher que a contadora de histórias estava falando, né? E essa mulher, ela, na verdade, ela é quem, se você for procurar saber, né, sobre esse ativismo, né, do feminista, você vai ver quem é a musa, né, das feministas. Por que eu estou falando isso? André falou que Deus ia dar uma palavra direcionada para mulheres, para homens, uma palavra de Deus. Nós precisamos de um despertamento. Eu acredito que nós precisamos de um despertamento. Conhecer, por muito tempo, eu fui ensinada que não dá para conhecer muita coisa, não era para me envolver em muita coisa. Isso antes de conhecer Jesus. Depois de conhecer Jesus, infelizmente, eu já adulta, não passei pela escola bíblica dominical, não passei pela igreja, né, quando eu era pequena, mas eu não tinha que me envolver, as coisas que chegavam para mim erroneamente, inclusive, né, principalmente dos líderes, é que eu não tinha que me envolver com política, eu não tinha que me envolver com as coisas do mundo bíblico, né? Não envolver com as coisas do mundo, mas sim buscar as coisas que são do céu, as que são lá de cima. Só que é fora de contexto, nós temos que nos envolver com pessoas. E nós temos que aprender e ver. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é pra gente ver que a gente veja todas as coisas, mas que a gente retira o que é bom. No meio de tanta situação que a gente está vivendo, tanta situação diferente que nós estamos vivendo, que os tempos são diferentes,
Os tempos estão mudando de um tempo para outro, assim, e a gente não está dando conta de acompanhar, né, o cenário mudando o tempo todo. A gente estava conversando essa semana e eu falei assim, é como uma onda, um tsunami que veio e a água baixa, né? Vai dar um tempo, tal, a água vai baixar. Mas o cenário vai mudar. O cenário vai mudar, pessoas perdendo familiares, pessoas queridas, até as coisas, quando a onda vem e volta, as coisas elas mudam um pouco de lugar, né? As coisas elas não ficam no mesmo lugar. E a gente vai ter que se acomodar nisso aí. Mas enquanto nós estamos passando por isso, eu quero te fazer uma pergunta, porque essa pergunta eu fiz para mim primeiro. Quem está e o que estão ensinando para as nossas crianças? Enquanto a gente está envolvido com as coisas, eu vou me colocar, mesmo sem criança em casa, eu quero que você me entenda, mesmo sem criança em casa, eu vou me colocar nesse posicionamento. Quem está cuidando das crianças, mesmo dentro de casa, enquanto eu estou envolvida com tantas coisas para fazer? Sim, porque a gente tem muita coisa para fazer, adulto tem muita coisa para fazer. Adulto tem muita coisa para fazer. O que estão ensinando para as crianças? E quem está ensinando as crianças? Porque o que eu vejo, estou falando dos pequenos, estou falando dos pequenininhos até os 7 anos de idade, né? Principalmente, até essa fase. O que estão ensinando? Porque a gente entrega um celular e aí, como eu ganhei o meu ontem, né? Aí, meu Deus do céu, parece assim, é muita coisa. É muita coisa. E é difícil para eu absorver. Mas imagina uma criança que pega nisso aqui, que sabe ir para tudo quanto é lugar. A criança sabe fazer tudo no celular. Ela sabe buscar tudo. E a gente foi criança. Estou falando para adultos, então a gente foi criança. A gente sabe como é que era o nosso pensamento. Como é que era o nosso pensamento. Porque criança é inteligente, criança é esperta. Mas nós temos o dever, como discípulos do Senhor, de ensinar as nossas crianças a palavra de Deus. E quando nós ensinamos a palavra de Deus para a criança, nós ensinamos para ela como é que a gente ensina desde pequeno, desde o início. O que a gente primeiro ensina para as crianças é que nós somos pecadores. A criança também. Nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida para Jesus e ser discípulos dele. E a gente, no meio de tanta coisa ruim, a gente vê também tanta gente que está lutando pelas crianças. Por mães que se perderam no caminho ou que nem trilharam o caminho direito e estão com filhos, famílias desajustadas, pessoas que não sabem, simplesmente não sabem. A gente tem que parar para pensar nisso. Nem todo mundo conhece Jesus, nós sabemos. Mas às vezes as pessoas que já disseram sim para Jesus, elas disseram sim, mas elas não estão sendo ensinadas a guardar a palavra de Deus. Não estão sendo ensinadas. E eu peço perdão, mas esse é o tema, né, da mensagem de hoje. Ensinando a guardar. Ensinando a guardar. Dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho a gente ficar ensinando o tempo todo e a mesma coisa com criança. A gente aprende que é assim, né? Repetição. É modo de repetição. Com criança só, com todos nós é do mesmo jeito. Não é à toa que Jesus foi ensinando, ensinando e caminhando e ensinando. Ele fez assim com os discípulos. Ele não os mandou até que ele ensinasse. E nós estamos aqui como essa comissão, essa grande comissão,
recebemos essa ordem do nosso Senhor Jesus, que devamos ir andando e ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus não só falou para a gente, Ele fez. Jesus nos ensinou com atos de justiça. Foi isso que a gente ouviu, a palavra que nos foi dada no domingo. Atos. Jesus não simplesmente falou, pregou. Ele nos ensinou. Andando, Ele ensinou para os discípulos, que passou para os discípulos e os discípulos e chegou até nós milagrosamente. Só um milagre. Para depois de tanta tribulação, de tanta situação que os cristãos, os pequenos cristos enfrentaram, a palavra chegou aqui até nós. Mas aí eu me perguntei, Deus, e agora? E depois? Não e depois só dessa quarentena, e depois que passar a pandemia, a gente não sabe do dia de amanhã. Esperamos como noiva a volta de Jesus Cristo. Nós esperamos, mas não sabemos o dia. E depois? E até que o Senhor Jesus volte? Como é que essas pessoas estão sendo treinadas para receber e viver neste mundo? Quem está treinando? Nós temos que nos levantar como igreja. Nós temos que nos levantar como igreja. Temos que nos despertar para isso. Porque nós fomos chamados para fazer discípulos. E aí vem uma pandemia que deixa todo mundo com medo de morrer, de ser atingido e morrer. E infelizmente os crentes também estão no mundo. Não digo infelizmente os crentes estão no mundo, mas estão no meio disso tudo. Nós estamos vivendo no meio disso tudo. Mas nós não temos tempo a perder, porque as crianças agora estão em casa. E aí? Estão em casa, elas não estão. Estava brigando porque a criança estava lá na escola e que a escola estava ensinando coisas erradas para as crianças. Tá, pronto, agora elas estão em casa. Os filhos estão em casa, não estão podendo ir para a escola. O que estamos fazendo agora? Vamos nos despertar? Vamos nos despertar para isso? O que a gente vai poder fazer nesse momento de turbulência para quando essa onda passar e o cenário tiver mudado, nossas crianças estejam firmes na palavra de Deus? É um momento maravilhoso. Eu acredito que Deus está dando um momento maravilhoso para nós. É tempo de filtrar muita coisa. Tem coisa que a gente assistia que não dá para assistir mais. Imagina a criança. Dá tempo ainda de fazermos muito. Se eu não estou falando, se você que está me ouvindo agora não é mãe, não é pai, eu volto a repetir, você é filho. E mais, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E nós temos Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele nos enviou com essa autoridade. Nós temos autoridade como discípulos de Jesus para alcançarmos os corações das crianças, seja onde for. Não deixe a oportunidade passar despercebido por você. Quando tiver com uma criança, pregue o evangelho. Deus vai dar estratégia. Quando Ele envia os discípulos, Ele diz, não se preocupe com o que vão dizer, o Espírito Santo vai dizer por vocês. Se coloque na disposição do Senhor. Eu tenho pedido a Deus isso, para me colocar, estou me colocando à disposição do Senhor e pedindo, Deus, enche a minha boca e enche o meu coração daquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí, para terminar, eu quero ler, voltar a ler em Salmos. Salmo 145 diz assim, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Mas vamos nos atentar para esse versículo 4, que diz,
Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Somos essa geração que anunciará as tuas proezas, as grandes obras do Senhor, a palavra de Deus. Somos essa geração. Não é para esperar a geração vindoura, não é só para ficar no que nos ensinaram antes, somos essa geração. E eu ouvi um pregador dizendo assim: parece que os nossos avós, eles eram crentes, e aí eles ensinaram crentes que foram esfriando um pouco, e esses crentes que são os pais ensinaram a essa geração que tá meio estranho, né? E eu ouvi ele falar desse jeito. E aí, o que a gente vai deixar para depois? Quem serão os crentes, os discípulos de amanhã? Essa responsabilidade está conosco. E em nome de Jesus, eu peço a você que está me escutando, eu peço a você que está acompanhando essa live aqui com a gente, que está cultuando ao Senhor nessa noite, juntamente conosco, que traga isso para o seu coração. Pense nas crianças. Quando olhar para uma criança, enxergue ela de uma forma. Eu tenho certeza que se você falar com o Senhor, se você não for desperto ainda para isso, é claro, mas você vai olhar para a criança e vai ver você lá adiante, sabe? A palavra de Deus sendo levada, passando adiante. E isso é transformador. Isso enche nosso coração de esperança. Um tempo em que a gente só escuta falando de morte, destruição, como é que vai ser o amanhã. A gente olha para a criança e fala: vai ser lindo. Vai ser lindo em nome de Jesus, porque crianças vão se levantar como líderes, como médicos, como advogados. Crianças vão se levantar nessa nação como servos e servas do Senhor Jesus. Eu creio que crianças vão cada vez mais absorver tudo aquilo que há de bom que nós temos passado para eles. Em nome de Jesus eu creio. Nossas crianças, as crianças da nossa nação, elas se levantarão e realmente vão fazer aquilo que Deus tem falado para nós, tem nos prometido o tempo todo, que é um grande avivamento. Virá um grande avivamento realmente, através da vida dessas crianças. Ah, meu Deus. E eu peço a você que se atente para isso. Só que se atente para isso. Peça ao Senhor. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai continuar falando ao seu coração. Quando nós estamos preocupados com tudo aquilo que a gente está vendo aqui agora, Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas, através das vidas dos pequenininhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe uma reforma sendo proposta pelo Senhor a nós, né? Aos pais, aos filhos, às igrejas, a líderes. Existe uma reforma. Reformai, né? É um tempo de rever como nós administramos, rever como nós operamos dentro da nossa casa, na obra de Deus. É tempo de rever, é tempo de reavaliar, principalmente a maneira com que você lida com suas crianças. Amém? Então, que Deus possa derramar graça sobre sua vida e que essa palavra penetre no seu coração a ponto de provocar mudanças na sua maneira de agir. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por esse tempo aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de compartilhar a tua palavra. Seja conosco durante toda essa semana. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, quinta-feira eu retorno para falar um pouquinho mais sobre emoções. Quinta-feira, 10 horas da noite. Como você ficou sabendo, então agora a Mel tem
um Instagram. Então você pode Glória a acessar o Deus. Instagram dela, é mel.rocha.evangelista. mel.rocha.evangelista. Você Glória a vai Deus. poder acompanhar ela e todas as coisas que ela vai fazer lá, também destinada a crianças e adultos. Amém? Bom, você que quer abençoar a nossa vida, de alguma maneira você quer nos abençoar, entre em contato pessoalmente, a gente vai te informar como que você pode fazer isso, tá certo? Um beijo querido a todos os irmãos ali de Itambé que estão nos acompanhando essa semana. Se Deus permitir, a gente vai estar junto aí, compartilhando mais da palavra de Deus com os irmãos. Um beijo a todos os irmãos de longe, os de perto e os de longe, alguns irmãos ali de Poções, aqui de Conquista, Guanambi, alguns irmãos de Guanambi, Kátia agora apareceu aqui de novo, irmã Geralda e outros irmãos que foram entrando aí, que agora as letrinhas subiram, a gente não tem como saber. Mais um beijo carinhoso a todos vocês. A nossa oração é que Deus fortaleça você cada dia mais, você e sua família, fazendo com que você aprenda nesse período de situação difícil, amar mais a Deus e amar mais a sua palavra. Não se esqueça de que o Senhor há muito tempo está nos chamando para viver uma grande reforma. Verdade. Né? Verdade. A reforma protestante foi só o início de uma grande reforma que o Senhor estava começando na sua igreja, Amém. no seu povo. Amém. Aquela era a igreja do Senhor. E naquela igreja Deus começou uma grande reforma. Aleluia. E essa reforma não acabou. Amém. Ela continua. Então, revise sua vida, revise a maneira com que você tem trabalhado com a sua família em casa, a maneira com que você lida com seus filhos, a maneira com que você lida com a sua liderança, com a administração da sua empresa, dos seus empreendimentos. Revise, porque Deus não terminou o tempo da sua reforma na nossa vida. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe, que te faça prosperar em todos os teus caminhos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o doce consolo do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre, em nome